Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre a apostila 2, tá? Prestem bem atenção, porque esse capítulo ele é bem complexo, tá? Bem difícil. A aula vai ser um pouco cansativa, mas não desista, ok? Vamos lá. Então vamos dar início à aula, sétimo ano. Eu costumo dizer que essa aula de hoje, né, para explicar para vocês, eu acho um pouquinho mais complexo, tá? Mas por que é um pouquinho complexo? Porque aparentemente, né, na hora da explicação, vocês acham até fácil, ok? Mas só torna-se realmente fácil após, né, vocês exercitarem muito, né? Então, o que eu aconselho a vocês? Vocês vão fazer, né, os exercícios da apostila que eu vou deixar no final. Quando eu disponibilizar o gabarito, vocês refaçam, caso vocês tenham errado alguma coisa. E peguem exercícios, né, a mais para ir exercitando, né? Assim que a gente tiver mais ou menos, né, na metade da apostila em diante, para o final, a gente volta em algumas coisas que eu acho para vocês um pouquinho mais complicadinho, para refazer mais exercícios, tá? Eu só não vou parar agora, porque a gente precisa dar andamento aos capítulos por conta que eu preciso, né, cumprir esse cronograma aí por causa da prova, mas a gente volta em algumas coisas. E caso, né, vocês tenham ainda dúvida com essa matéria, com esse conteúdo, é só me chamar lá na nossa sala, tá bom? Então vamos iniciar. Qual é o nome dessa matéria? Predicação verbal. Este é o nome. Ué, Luana, mas a gente já não viu? Não. O que vocês viram foi tipos de predicado, né? É diferente. Parece a mesma coisa, mas o nome é diferente, né? Predicação verbal se trata das transitividades dos verbos e a gente classificar os verbos. Quando a gente aprendeu, né, os verbos significativos e os verbos de ligação, a gente separou os verbos de estado, classificando eles como verbo de ligação. Verbo de ligação é uma predicação verbal, tá? Mas os verbos significativos, que são os verbos de ação, eles precisam ter nomes, eles precisam ser classificados e não mais chamados de verbo de ação, né? Vamos reconhecê-lo como verbo de ação, todavia precisamos classificar, tá bom? E se encontra esse conteúdo aí no capítulo 9. Então, vamos lá. O primeiro conceito é o seguinte, vocês distinguirem o que é, né? Tá ali, ó. Predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. Isso resumindo, né? Eu ligo o sujeito ao predicado através de verbo. Entre um e o outro tem o quê? Tem verbo, né? No caso, o predicativo do sujeito é aquela famosa frase, se eu dissesse assim, o Rio de Janeiro é lindo, né? O Rio de Janeiro é o sujeito, é o verbo e lindo é o predicativo, né? Então, o está ligando o predicativo ao sujeito, tá? Então, isso é só para a gente dar uma ideia de que predicação verbal, ele é isso, ele é a função do verbo que liga o sujeito ao predicado, tá? Então, está se tratando de verbos, ok? Vou anotar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Verbo. Nós estamos lidando através de verbos. E aí, esses verbos, eles são classificados. Como que? Esses são os nomes, ó. Eles podem ser intransitivos, eles podem ser transitivos e o de ligação, que é o que a gente já conhece. Esse aqui nós já vimos, né? Nós vimos quando a gente aprendeu predicado nominal, predicado verbo nominal, né? O predicativo do sujeito, a gente precisa ver o verbo de ligação. Mas o verbo de ligação, ele está dentro, né, da predicação verbal, porque ele é um verbo, né? E aí, o que vocês vão aprender de novo é o que é intransitivo do que é transitivo. Mas vocês perceberam que aqui no transitivo eu tenho o direto, o indireto e o direto e indireto? Quer dizer, tem 3 conceitos aqui, né? Então, eu vou aprender o que é intransitivo do que é transitivo, a diferença. Só que dentro do transitivo existem 3. E aí, a gente vai ver um por um. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro quesito ali, para vocês poderem associar o que é.
O primeiro a gente vai tratar de intransitivo, ok? O que é um verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento, né? Ele tem sentido próprio, ele tem sentido completo dentro da minha oração. Ou seja, dentro da minha oração, se eu conseguir entender a oração até o verbo, eu vou dizer que ele é um verbo intransitivo. Vamos ler ali, ó. São aqueles verbos que expressam sentido completo, sendo capazes de constituir predicados sozinhos. Como assim? Vamos ver ali, eu botei 3 orações para vocês. Ela saiu desesperada. Essa é a primeira frase. Qual é o sujeito dessa frase, dessa oração? Ela, né? Ela é o meu sujeito. E o predicado saiu desesperada. Agora eu pergunto para vocês, qual é o verbo? Saiu. Saiu é o meu verbo. Então, é ele que eu vou classificar. Por que ele é um verbo intransitivo? Eu já sei porque está tudo aqui, né? Então, todos esses verbos eu já sei que são intransitivos. Por que ele é intransitivo? Pessoal, porque quem sai, sai, né? Ele não precisa de uma outra coisa para dar continuidade, para dar sentido. Se a frase fosse essa aqui, se eu apagasse esse termo, ó, se eu sumisse com essa palavra da oração e a oração fosse somente ela saiu. Você consegue entender? Consegue. A pessoa saiu. Daí que ela saiu, né? Essa ideia de ela sair desesperada, né? Que é isso apenas para dizer, né? O estado ali que ela saiu desesperada, né? Eu poderia ter dito assim, ela saiu do restaurante, né? Quer dizer, ela saiu de algum lugar, né? Ela saiu da escola, ela saiu de casa, ela saiu com o namorado, quer dizer, com uma companhia, né? Geralmente, os verbos intransitivos, né? Eles vêm ali após o verbo, né? Dando continuidade à oração, ou com advérbios, né? Que pode ser um advérbio de lugar, pode ser um advérbio, como a gente acabou de ver, de companhia, né? Ou com um adjetivo para ser um predicativo, que é o caso de desesperada, né? Desesperada é um predicativo do sujeito, né? Então, pode ser também um predicativo. Então, ou é predicativo ou é advérbio. Tá bom, pessoal? Ficou grande, né? Beleza. O bebê nasceu. Qual é o sujeito? O bebê, né? Nasceu é o predicado e só tem ele, que é o verbo também, né? Eu também que sei que é um verbo intransitivo. Por quê? Porque quem nasce, nasce, né? A pessoa que nasce, nasce. A mesma coisa que eu falo. Um menino morreu. Quem morre, morre, né? Não é o retorno dos mortos. Quem morre, morre. Morreu, morreu. Quem nasceu, nasceu. Ok? Então, são verbos que não precisam de nada para eu entender. O que eu poderia colocar ali é assim, o seguinte. O bebê nasceu de madrugada, né? O bebê nasceu chorando. O bebê nasceu sorrindo. O bebê nasceu dormindo, ok? Quer dizer, eu poderia dar uma forma com que o bebê nasceu, mas ele, dependente se ele nasceu de madrugada, se ele nasceu chorando, ele vai nascer, né? Não vai ter nada para interromper o nascimento dele. Então, ele é um verbo intransitivo. Mesma coisa aqui na frase de baixo. As folhas caem. As folhas é meu sujeito. Cai é meu predicado e também o meu verbo intransitivo, né? Porque quem cai, cai. Caiu, levantou, não é isso? Então, se eu dissesse, as folhas caem no outono, as folhas caem no inverno, as folhas caem no verão, as folhas caem aos poucos, ela vai cair, né? Independente se é no outono, se é no inverno, se é aos poucos, ela vai cair. Então, essa é a diferença. O intransitivo, você consegue entender a frase até o verbo. Vocês devem estar me perguntando assim, Alana, isso é meio esquisito, né? Olha, vamos ver aqui já a ideia do transitivo para vocês verem, conseguir perceber essa diferença para o intransitivo, tá? Olha só. E qual é a diferença? No caso do verbo transitivo, ele não tem esse sentido sozinho. Percebam aqui, ó, com a palavra não, ó, não tem sentido sozinho. Coisa que acontece lá no intransitivo. Ó, transitivos são aqueles verbos que não têm sentido sozinho. Por isso, precisam de complementos, tá?
coisa que não acontece no intransitivo. O que vem é próprio, né? Como eu acabei de explicar para vocês, pode ser um advérbio, pode ser um predicativo, não um complemento. Complemento vai ser o termo que vai assessorar esse verbo para a gente poder entender a oração. Olha o exemplo. Gosto de bolo de chocolate. Quem é o sujeito? É o eu, né? Já sei que é um sujeito oculto. Eu gosto. Então, portanto, essa frase toda ela é um predicado. Qual é o verbo? Gosto. E se eu falasse assim, gosto de quê? Né? Não seria a pergunta que você estaria me fazendo? Se eu chegasse para vocês hoje na sala de aula e falasse assim, pessoal, eu gosto. Vocês iam olhar para minha cara e eu falar assim, Luana, gosta de quê? De que você gosta? Né? Aqui nessa frase, eu disse que eu gosto de bolo de chocolate. Mas eu poderia dizer que eu gosto de bala, eu poderia dizer que eu gosto de dormir, né? Eu gosto de ir ao shopping, eu gosto de algo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu preciso de preposição, de complemento, desculpa. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa, ok? Então, tá aí, ó, a minha pergunta do meu verbo. De que, né? Nesse caso, eu gosto de alguma coisa, que é o bolo. Mas eu poderia gostar de brinquedos, eu poderia gostar de boneca, né? Que seria algo, ok? Deu para entender? Vamos conferir na segunda oração. Joyce ganhou um presente. Sujeito, Joyce. Predicado, ganhou um presente. Verbo, ganhou. Quem ganha, ganha algo, ganha alguma coisa, né? E aí tá aqui, ó. Joyce, se a frase fosse, eu tirasse isso aqui, ó. Se eu tirasse isso da oração e a oração acabasse aqui. Joyce ganhou. Né? Você não iria me perguntar o que a Joyce ganhou? Sim ou não? Porque quem ganha, ganha algo. Ganha alguma coisa. Eu poderia ter ganhado na loteria. Eu poderia ter ganhado um carro. Poderia ter ganhado uma caneta, né? Nesse caso, o que eu disse aqui, ó? Ela ganhou um presente. Então, um presente complementa o verbo ganhar, né? É diferente lá daquela oração quando eu digo que o bebê nasceu. Ele nasceu, ele não precisa de nada para nascer. Ele não precisa de nada para morrer, de nada para cair, né? São verbos que não precisam de complementos, ok? Deu para entender, pessoal? Então, já que estamos nessa pegada aí do transitivo, eu disse para vocês que o transitivo existem 3, né? 3 tipos de transitivos. Todos os 3, se são transitivos, eles precisam de complemento, né? Qualquer um dos 3 vai precisar de complemento. E aí eu vou precisar distinguir que tipos de complementos são esses para eu poder classificar esse verbo, tá? Então, nós vamos ver o primeiro. O primeiro, deixa eu botar a caneta aqui. O primeiro se chama transitivo direto. O segundo, transitivo indireto. E o terceiro, que a gente vai ver no próximo slide, é o direto e indireto. Né? Por quê? Porque é a união desses dois aqui. Percebam que é o mesmo nome, né? Então, no transitivo direto, eu já sei que ele é transitivo. Se ele é transitivo, ele pede complemento, tá? Nesse caso, do direto, do transitivo direto, ele pede complemento, porém, ele não exige esse complemento com preposição, coisa que acontece no indireto, ó. Transitivo precisa de complemento. E indireto, ele exige, ó, a preposição, tá? Então, a diferença do direto para o indireto é a preposição, tá? Coisa que vai ter no indireto, ó, prep, vai ter aqui, porém, não terá ou não aqui, ó, não terá no direto, tá? Aí é que cai na importância de vocês saberem a preposição que eu pedi para vocês
né, decorarem essa preposição lá no início da nossa aula, do nosso ano letivo, né? E poucos decoraram. Eu disse para vocês que dentro da análise sintática, a preposição é importante. Se você não sabe a preposição, se você não sabe reconhecer a preposição, vai ficar difícil identificar o verbo transitivo direto para o transitivo indireto. Então, vamos ali, ó. Comprei jornais variados. Qual é o verbo? Comprei. Se a frase fosse comprei, não fica faltando? Fica. A pergunta é: comprei o quê? O que foi que eu comprei? A resposta é jornais variados, ok? Então, jornais variados, ele complementa o verbo comprar, todavia sem preposição. Olha de baixo. Juliana não entendeu a explicação. Verbo, entendeu. Quem não entende algo, né? O que foi que ela não entendeu? A explicação. Então, a explicação complementa o verbo entender, né? Ambos sem preposição. Por isso que ele é um verbo transitivo direto, porque requer preposição, requer complemento, sem preposição, ok? Vamos lá. Vou só tirar a canetinha aqui para a gente poder ver esses dois do indireto, tá? Então, o indireto é aquele que não exige preposição, que exige preposição, ok? Ó, são aqueles cujo complemento exige preposição. Este documento pertence ao cliente. Qual é o verbo? Pertencer, né? Pertencer é o verbo. Deixa eu só botar só nesse aqui, aí no segundo a gente tira, ó. Pertence ao meu verbo, né? Quem pertence, pertence a alguém. Percebam que esse a alguém é uma preposição. É diferente desse a explicação. Ih, Luana, então vai dar ruim. A não é a, sim, mas o a ele pode ser artigo e ele pode ser preposição, ok? Nesse caso, percebam que o meu preposição ela vem contracionada com o. Ó, lembram disso também que eu dei? Ó, a contração a mais o é igual a ao, né? Então, ao é uma preposição. Então, se a frase fosse, este documento pertence. Tá, isso pertence a quem? Não seria a pergunta que vocês iam me fazer, ó? Pertence a quem? Ficou feio. A quem? Não seria a pergunta? Então, a quem é que ele pertence? Ao cliente. Então, ao cliente, ele complementa o verbo pertencer. Por isso que ele é transitivo. Todavia, ele vem acompanhado de preposição, ele vai ser transitivo indireto. Conseguiram entender a diferença? O direto, ele tem complemento sem preposição e o indireto, ele tem complemento com preposição, né? Olha a frase de baixo. Rafael precisa de ajuda. Sujeito, Rafael. Verbo, precisa. Se eu dissesse, Rafael precisa. Tá, de quê? Não seria pergunta? De quê? Né? De é uma preposição, né? Poderia ser o da, poderia ser o dó, que são preposições de mais a ou de mais o, né? Tá valendo. É preposição da mesma forma. Então, ele precisa de quê? De ajuda. Eu poderia dizer que o Rafael precisa de dinheiro. Eu poderia dizer que Rafael precisa de carinho. Eu poderia dizer que Rafael precisa de um lápis, né? Ele precisa de algo, ele precisa de alguma coisa. Como eu já sei que ele precisa de algo, eu já sei que ele é transitivo, né? Só que ele vai ser indireto por causa da preposição de. Deu para entender, galerinha? Então, vamos partir para o terceiro transitivo. O terceiro transitivo, ele se chama, vou pôr aqui o número 3, que é o terceiro, transitivo direto e indireto. Também conhecido, como está na apostila de vocês, se vocês depois quiserem dar uma lida lá na apostila, vocês vão ver que no lugar lá do transitivo direto e indireto, ele está escrito assim, bitransitivo. Bitransitivo.
Vou botar aqui, mas é bitransitivo. Ainda tem uma paradinha ali. Porque bi significa 2, né? E aí, esses dois, ele também é conhecido como transitivo direto e indireto, tá? Então, vocês podem ver, podem se deparar em alguns lugares, né? Ou chamando de bitransitivo, ou chamando de transitivo direto e indireto, tá? E aí, o que acontece? Esse verbo transitivo direto e indireto, ele vai pegar a ideia do transitivo direto e do transitivo indireto. Ou seja, no transitivo direto não tem um complemento sem preposição? No transitivo indireto não tem um complemento com preposição? Então, no caso desse bitransitivo, desse transitivo direto e indireto, ele vai precisar, de 2 complementos. Então, se ele vai precisar de 2 complementos, ele precisa de um complemento sem a preposição e o outro com preposição. Então, são 2 complementos, né? Um com preposição e o outro sem preposição. E aí, como ele pega a ideia desses 2 transitivos, se uniu com um transitivo chamado direto e indireto, tá? Mas o verbo é um só. É um verbo que vai ter essa classificação, mas esse verbo ele vai ter 2 complementos, tá? Olha a frase ali, ó. José deu flores à namorada. Sujeito não é José, né? Deu não é flores. Se a frase fosse José deu, tá? Aí a pergunta é, né? José deu, deixa eu só apagar esse 2 aqui. José deu. Deu o quê? Seria a primeira pergunta que você iria me fazer. O que ele deu? Ele deu flores. Foi flores que ele deu? Ele deu flores. Mas a frase acabou aí? Não, eu disse a quem ele deu. Então, o que ele deu e a quem ele deu. São 2 perguntas. Ele deu flores à namorada. Então, ele deu uma coisa a alguém, ok? Se a frase fosse apenas a seguinte: João deu flores. Se a frase, vou apagar aqui para vocês poderem perceber, ó. Se a frase, vamos apagar tudo aqui. Se a frase fosse João deu flores, se acabasse aqui, tudo bem. Eu entendi que ele deu flores. Eu só não disse para quem ele deu, mas eu sei que ele deu alguma coisa. Seria um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele deu algo, né? Sem preposição. Só que eu continuei a frase. Eu disse que ele deu, né? Flores a namorada. Né? Então, eu tenho 2 complementos para esse verbo. O que ele deu e a quem ele deu. Percebam que são 2 perguntas, tá? Se são 2 perguntas, tem que ter 2 respostas. Por isso que eu digo que ele tem 2 complementos, ok? Então, é um verbo só, chamado de verbo transitivo direto e indireto. Se você quiser colocar bitransitivo, tá valendo, ok? Vamos analisar a segunda frase. Eu ofereço jantar à família. Então, olha só. Eu, sujeito. Verbo, ofereço. Beleza, eu ofereço. O que eu ofereço? O jantar. Então, aqui é um complemento, é o que eu ofereço. Perfeito. Mas, a quem eu ofereço? A quem eu ofereço? A família, né? Também são 2 perguntas. Se são 2 perguntas do verbo, esse verbo ele tem 2 perguntas com 2 respostas. Então, se é 2, verbo transitivo direto e indireto. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Então, se eu digo o seguinte, se eu digo que ele deu alguma coisa a alguém, eu tenho 2 respostas. Se eu tenho 2 respostas, eu tenho um verbo bitransitivo, conhecido também como verbo transitivo direto e indireto, né? Porque ele pega o complemento do verbo transitivo direto do complemento do verbo indireto. Nós vamos aprender o nome desses complementos na próxima aula.
tá? Eu não coloquei hoje para não botar muita informação na cabeça de vocês. Bem, o próximo predicação verbal é o de ligação, que vocês já conhecem, né? Já estão mais familiarizados com o de ligação, que é aquele, né, que vai ligar o sujeito à característica, né? Lá dentro do meu predicado nominal, que eu tenho o verbo de ligação com o predicativo. É a mesma coisa, ó. A menina está feliz. Sujeito, a menina. Está, verbo de ligação, acompanhado de predicativo do sujeito, né? Então, o verbo de estado, ele é chamado de verbo de ligação. Mesma coisa, o dia permanece quente. Dia, sujeito, permanece é o meu verbo, quente é o meu predicativo do sujeito. Então, verbo de ligação. Ok? Quem não lembrar, tem lá naquela nossa aula, né? Os verbos de ligação, aquelas listinhas, o verbo ser, o verbo estar, continuar, parecer, permanecer, andar, ficar, tornar-se, né? Quem não lembra, tá aí, mas nós temos esses verbos de ligação anotados aí no caderno. Pelo menos eu pedi que vocês anotassem, né? E lembrando também que eu preciso, né, interpretar a frase e ver realmente se ele exerce a função de ligação ou não. Não acabou não, pessoal. Mas essas são as nossas classificações, chamados de predicação verbal. É a classificação do verbo e não o tipo de predicado. É diferente tipos de predicado de predicação verbal. São coisas distintas, tá? Cuidado para não confundir. Eu chamo classificar predicado de classificar predicado, tipos de predicado. Agora, para classificar verbo ou dar o nome de predicação verbal. É só ver o nome, ó, verbal. Verbal vem de verbo, tá? Eu posso pedir também de transitividade verbal, mas a maioria dos exercícios vocês vão se deparar com o nome predicação verbal, que é o nome até do capítulo. O capítulo está escrito isso. Ok? E aí, o que eu fiz? Eu peguei 2 exercícios da nossa apostila, né? Na página 325. Quem quiser acompanhar pela apostila e escrever ela na apostila, dá um pausa no vídeo, vai lá, pega a apostila, abre na página 325, tá? Eu coloquei a questão 9 e a questão 10 para a gente fazer juntos essas 2 questões. Na primeira, na 9, tá assim: localize os verbos de cada oração e classifique-os em transitivos e intransitivos. Então, eu quero saber qual é o que tem complemento e qual é o que não tem complemento. Eu não estou nem pedindo para você classificar os transitivos, não, tá? Eu só estou pedindo para saber, só separar o que é intransitivo do que é transitivo. Então, vamos lá, vou pegar a caneta aqui para a gente fazer juntos. Olha ali, ó. Li durante a noite um livro de mini-contos de Dalton Trevizan. Bem, o verbo é o ler. Eu só tenho ele na oração. Cuidado que se tiver mais, né, de um verbo e pedir a classificação e não der o verbo destacado ou aquele verbo tal, você tem que classificar todos os verbos da oração. Então, li. É um verbo transitivo ou é um verbo intransitivo? Quem lê ou quem lê alguma coisa? Perfeito. Quem lê algo, né? Alguma coisa. Tanto que ele já disse. O que ele leu aqui? Um livro de mini-contos de Dalton Trevizan, né? Então, quem lê algo, lê alguma coisa. Então, ele precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. E quem quiser aprimorar aí os seus conhecimentos, classifica o verbo transitivo. Ele é um verbo de preposição ou um verbo sem preposição? Quem lê algo, lê alguma coisa. Nesse caso, é um verbo transitivo direto, né? Ele não está pedindo, a gente está fazendo só por fazer. Ele só está pedindo para separar como transitivo e intransitivo. B. O livro recomendado pelo professor já esgotou. Verbo esgotou. Né? Esse é o meu verbo. E aí, esse verbo esgotar é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo? Quem esgota, esgota. Quem esgota, esgota algo. Quem esgota, esgota. Ele não tem complemento. Ele é um verbo
intransitivo. Na C, os minicontos possuem todos os elementos essenciais da narrativa. Verbo, possui. Quem possui, possui algo ou possui? Quem possui, possui alguma coisa, né? O que ele possui? Todos os elementos essenciais. Então, é um verbo transitivo, né? Direto ou indireto, pessoal? Quem possui, possui algo, alguma coisa. Também é um verbo direto, porque não tem preposição. D. Normalmente, os mini-contos tratam de temas urbanos. Bem, verbo tratam, tá aqui, ó, o verbo aqui. Quem trata, trata ou quem trata de algo? Se a frase fosse, normalmente os mini-contos tratam. Tratam? A pergunta seria, né? Vou passar para cá para não misturar. Tratam de quê? Essa seria a minha pergunta. Trata de não é preposição? E eu tenho aqui, ó, de temas. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo, indireto por causa da preposição de. Deu para entender? Então, quando não tem complemento, intransitivo. Quando tem complemento, transitivo. Nesse caso, se tem complemento sem preposição, transitivo direto. Se tem complemento com preposição, transitivo indireto. Se esse meu verbo tiver dois complementos, ele vai ser transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Na E, os mini-contos surgiram na década de 1960. Isso eu não vou apagar, tirar daqui da frente, porque ainda dá para a gente ler. Então, verbo surgir, né? Se fosse, os mini-contos surgiram. Dá para entender? Ah, Luana, mas você surgiu, tá? Mas aí se eu dissesse assim, surgiu onde? Surgiu quando? Ok, ó, onde e quando são respostas de advérbios, né? Onde, de lugar, quando, de tempo. Então, tudo que for uma ideia de referente a tempo, lugar ou adjetivo, você já sabe que ou é um advérbio ou é predicativo, né? Então, ele só pode ser um verbo intransitivo. Perfeito? Vamos ali conferir o gabarito que eu coloquei para vocês, ó. Olha lá, ó. Li. Quem lê, lê o quê? O que ele leu? Verbo transitivo, porque tem pergunta. Quem esgota, esgota, não tem pergunta. Intransitivo. Quem possui, possui o quê? Possui algo. Então, tem pergunta. Se tem pergunta, é verbo transitivo. Quem trata, trata de quê? Né? Também tem pergunta. Se é pergunta, é transitivo. Quem surge, surge. Não tem pergunta, é intransitivo. Então, vocês vão decorar assim. Intransitivo não tem pergunta. Transitivo tem pergunta. Ok? Perfeito? Só que tem mais uma. Tem a questão 10 para finalizarmos a aula de hoje. Tá? A questão 10 está assim. Identifica se os termos grifados na oração a seguir são objetos ou adjuntos. Bem, esse adjuntos a gente não falou, né? Nós falamos de advérbios e de adjetivos, tá? Então, o que for advérbio, o que for adjetivo, eu vou chamar de adjunto. Objeto vai ser o complemento dos verbos. Essa questão 10, na verdade, ela deveria estar no outro capítulo, que vai ser o capítulo que a gente vai conhecer os objetos. Os objetos, tá? Só para vocês saberem, vou botar aqui, só para vocês terem uma noção. Os objetos, eles são, vou puxar aqui para cima, tá? Os complementos, os complementos dos verbos transitivos, seja ele direto ou indireto, tá? Então, tudo que se tratar de verbo transitivo é complemento. No caso do adjunto, ele vai estar pertencente lá ao verbo intransitivo, porque ele vai ser advérbio ou ele vai ser adjetivo, ok? Então, só vocês reconhecerem o verbo e saber se esse verbo ele vai ter complemento ou não, tá? Então, vamos ali, ó. Jorge saiu. Beleza, Jorge saiu. E aí, esse de casa e esse às 8 horas, eles são objetos ou eles são adjuntos? Eles são o quê? O verbo é o quê? Intransitivo ou transitivo? Jorge saiu. Ah, Luana, mas Jorge saiu de onde? Caímos naquela questão. Onde não é lugar? O Jorge saiu quando? Quando não é tempo? Sim. Então, tanto o de casa quanto o às 8 horas, eles são
adjuntos. E aí o saiu, ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento, ele está sendo assessorado por algum termo, né? Nesse caso, de casa, que é onde ele saiu, é um advérbio de lugar, e a 8 horas em ponto foi que horas ele saiu, advérbio de tempo, tá? Então, é advérbio, trata de adjunto. Na B, na livraria presenciamos o lançamento do novo livro de Ana Mello. Bem, eu quero saber se esse é o lançamento do novo livro de Ana Mello é adjunto ou objeto. Vou ao verbo. O verbo é presenciar. Presenciamos. Se eu dissesse, na livraria presenciamos. Ué, presenciamos o quê? Não seria essa a pergunta? Né? Então, ele é um verbo transitivo. Então, o lançamento, ele é um objeto. Ninguém assistiu ao novo episódio da série. Eu quero a classificação do novo episódio. Então, vou ao verbo assistir, né? Quem assiste, assiste a algo, a alguma coisa, né? A preposição. Mas eu já sei que é algo, alguma coisa, então eu já sei que é um verbo transitivo. Então, o novo episódio é objeto. Tá? Só para ficar claro, no primeiro é transitivo direto, no segundo é indireto, por causa da preposição. Na próxima, os diretores avaliaram as propostas do diretório acadêmico. Bem, avaliaram é o meu verbo. Quem avalia, avalia o quê? O que ele avaliou? As propostas do diretório. Então, aqui só pode ser um verbo transitivo. Consequentemente, eu tenho um objeto. Vou ter que tirar daqui para a gente poder ver ali a frase de baixo. Ó. Essa espécie de orquídea floresce nessa época do ano. Verbo, floresce. Eu quero saber se nessa época é objeto ou adjunto. Bem, quem floresce? Floresce. Né? Eu não disse floresce o quê? Floresce, né? Floresce. Então, nesse caso, ele é intransitivo. Portanto, nessa época é um adjunto. Vamos ali ao nosso gabarito, ó. Quem sai, sai de onde, sai quando, né? Então, é um verbo intransitivo, portanto, os dois termos são adjuntos. Quem presencia, presencia algo, presencia alguma coisa, então é um verbo transitivo, porém, o complemento é objeto. Quem assiste, assiste a algo, né? Também tem complemento, portanto, é objeto, aquele termo destacado. Na D, avaliaram, quem avalia, avalia alguma coisa, né? Nesse caso também é objeto, porque tem pergunta. E na última, quem floresce, floresce, portanto, é adjunto. Beleza? Bem, então a página 325 já foi feita, né? Fizemos juntos para vocês exercitarem e perceberem essa diferença. E aí, o que vocês vão fazer? Eu quero a página 326 e 327 da nossa apostila, né? Vocês vão fazer, vão responder, vão encaminhar depois para mim, né, a foto. Se tiver alguma dúvida, você já coloca lá na sua dúvida para a gente poder discutir, debater essa dúvida. E já digo mediante a aula, que é difícil. Se você não exercitar, você vai esquecer, ok? Então, tipos de predicado é uma coisa, predicação verbal é outra. Lembrando que na predicação verbal, né, vocês vão exercitar bastante, lógico, agora os verbos transitivos e intransitivos, mas não pode esquecer que o verbo de ligação também é uma classificação, ok? Então, terminamos a nossa aula de hoje. Um beijo a todos, se cuidem, permaneçam em casa. Eu sei que a aula hoje foi cansativa, né? A aula foi bem longa, mas se for preciso, se for necessário, né, revejam o vídeo várias vezes, pausem várias vezes, façam resumo no caderno, né? Porque já estou dizendo que é uma matéria complicada, tá bom? E vocês precisam dessa matéria para a gente continuar dando andamento à apostila. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou vir com o capítulo 10, que vai ser os complementos desses verbos transitivos. Tá bom, pessoal? Beijo!